O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram de tantos lugares para louvar, bendizer a Deus por tantas maravilhas que Ele tem operado em suas vidas. A todos vocês, sintam-se acolhidos e acolhidas. E também uma saudação especial a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco pela Rede Nazaré de Televisão e também pela Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal nazaré10.com.br ou instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. Também uma saudação especial a você, meu irmão, minha irmã, internauta, que reza conosco pela rede mundial de computadores em várias partes do Brasil e também fora do nosso país. A você e a sua família, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho. Contem sempre com as nossas orações e que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, pela intercessão da Virgem de Nazaré, a Rainha da Amazônia, você possa conseguir realizar todos os seus desejos, sonhos, projetos e anseios, seja aqui no nosso Brasil ou fora dele. Que Deus os abençoe e os proteja hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santa Inês, ou Santa Agnes, como é conhecida em alguns lugares. Santa Inês, ela foi martirizada com a idade entre 12 e 13 anos. Santa Inês, ela foi obrigada a se casar com um homem chamado Fúvio, que era filho do prefeito de Roma. Ela tinha uma beleza muito grande, então era uma jovem, uma adolescente muito cobiçada. E Santa Inês, ela não queria se casar. Então, quando ela recusou aquela obrigação de se casar com o filho do prefeito, então o filho do prefeito pediu ao pai para que a prejudicasse. Então o pai a pegou e a colocou num prostíbulo, tirou toda a roupa dela e deixou ela exposta. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, fez com que os seus cabelos crescessem de tal maneira que pudesse proteger a nudez do seu corpo. Também Inês foi obrigada a adorar os deuses pagãos, os deuses que na época governavam a vida de Roma. E Inês então
vai dizer algumas palavras que ficaram marcadas em sua história, palavras estas que nos ajudam na edificação de nossa fé nos dias de hoje. Inês dizia: se eu não quis viver com um homem que está vivo, eu vou adorar deuses que já estão mortos, deuses que estão representados por estátuas. O Deus que eu acredito, o Deus que eu amo, não é desta terra. Ele é nosso Senhor Jesus Cristo e Ele está vivo, presente entre nós. E Inês também dizia que a nossa fé, ela não é medida pelos anos, mas sim pelos sentimentos. Inês dizia que Deus mede a alma e não a idade. Inês dizia que Deus, Ele olha para a fé da pessoa, não importa a sua idade, se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é adulto ou se já é idoso. O que Deus olha é o coração do ser humano, o seu sentimento. E Inês, depois, ela tem o seu corpo queimado. Eles a colocam amarrada para que as chamas pudessem consumir o seu corpo. Mas Deus, mais uma vez, vai protegê-la e o seu corpo não vai receber dano algum. Ficará incorruptível, perfeito. Então o sucessor, do prefeito de Roma, ele então vai mandar decapitar a jovem Inês. 8 dias depois, quando os pais de Inês estão lá no seu túmulo, chorando a sua ausência, eis que ela aparece segurando um cordeirinho. Por isso do nome Agnes, porque Agnes em latim significa cordeiro. Por isso que nós dizemos Agnes de Deus, Cordeiro de Deus. Portanto, Santa Inês é aquela que nos ensina a ter uma fé bastante forte, uma fé firme, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das perseguições. E graças a esta fé, nós não podemos temer aquelas pessoas invejosas, pessoas que tentam nos prejudicar. E é justamente sobre a inveja que fala as duas leituras que nós acabamos de ouvir, tanto a primeira leitura como o Santo Evangelho. Na primeira leitura vemos que o rei Saul, tomado por inveja, ele então vai querer matar, tirar a vida do jovem Davi. Porque Saul não aceitava que Davi fosse um guerreiro melhor do que ele. Então ele vai se sentir cheio de ira, cheio de ciúme, cheio de inveja e vai tentar matar Davi. Mas Davi encontra a graça e a proteção de um grande amigo, Jonatas, que era filho de Saul. E Jonatas é aquele que vai interceder junto ao seu pai pelo seu grande amigo Davi. E de fato, Jonatas, ele vai marcar profundamente a vida de Davi, pois nos próximos capítulos vamos assistir que Saul e todos os seus filhos serão assassinados. E Davi vai chorar profundamente a perda deste grande amigo chamado Jonatas. Como nos ensina o Santo Evangelho, aquele que tem um amigo tem um grande tesouro. Portanto, Jonatas para Davi é este tesouro, ou seja, é uma amizade muito profunda e muito marcante em sua vida. E graças a esta amizade com Jonatas, a história vai nos dizer que Davi vai conseguir chegar ao reinado de Israel. E também sobre a inveja, nós encontramos no Santo Evangelho de hoje, Jesus que está fazendo bem, Jesus que está curando as pessoas, libertando as pessoas dos seus males físicos e espirituais. Mas encontramos pessoas que estão possuídas pelo demônio da inveja, pelo demônio da calúnia, pelo demônio do ciúme, que vão querer entregar, prejudicar a pessoa de Cristo Jesus.
E Jesus então vai mandá-los calar a boca, porque Jesus deve ser reconhecido não por palavras, mas por atos, por obras. Jesus é reconhecido por tudo aquilo de bom que Ele tem feito para os seus. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está passando pelo problema, vamos dizer assim, pela perseguição da inveja na sua vida, tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã, tenha confiança, porque Deus vai te libertar destas pessoas invejosas. Em vez de você ficar reclamando, reze por essas pessoas, reze para que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, as liberte deste demônio chamado inveja, que prejudica o próprio invejoso, bem como prejudica aquela pessoa que está sendo invejada. Que Santa Inês, cujo dia celebramos hoje, interceda junto a Deus por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.